Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Isis Machado, mais uma vez com um artesanato para nós. Hoje nós vamos fazer um trocador de fraldas para bebê. Normalmente a gente vê muito pequenininho, eu preferi fazer maior porque a criança vai usar muito mais tempo, a mamãe vai usar muito mais tempo. Então, olha aqui, o que nós vamos fazer? Eu vou fazer de 63 centímetros por 48. Então, nós vamos precisar de um tecido para o fundo de algodão, tricoline, o plástico cristal, outro tecido para frente, que no caso aqui eu escolhi um estampadinho de coração, e no meio, para fazer o enchimento, a manta R2, certo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai pegar o tecido que vai ficar para cima e vamos fazer o quê? Passar o ferro bem quente para ele fixar. Não é necessário colar, então não vamos usar cola, somente para ele fixar, para a gente poder depois concluir nosso trabalho. Então eu vou passar a cola aqui, logo depois que eu passar o ferro quente, que ele fixou, aí sim eu vou colocar o plástico, aqui e nós vamos colocar no verso o tecido do fundo, que eu escolhi vermelho combinando com de coraçãozinho, certo? Isso aqui é a montagem básica, mas vamos fazer agora passo a passo. Para o acabamento, nós vamos utilizar o viés, passar em volta todo o viés. Eu usei esse aqui um pouquinho mais largo, porque temos aqui mais de uma camada, fica melhor em acabamento, tá? Esse viés mais largo aqui de algodão. Muito bem, então já fui no ferro, passei, né? Ele não fixa muito, você sabe, mas só para ficar fácil de trabalhar. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui o excesso da manta pra gente poder fazer um metalacê. Vou passar uma costura, você pode usar livre, mas eu vou passar costura reta, apenas para fixar essas duas partes aqui antes de colocarmos o plástico. Então o que a gente vai fazer? Vamos acertar aqui. Então ficou um sanduíche, a parte do fundo, a manta e a parte da frente. Então nós vamos juntar, passar uma costura, vou alfinetar para que eles fiquem certinhos e vamos para a máquina, né? Pronto, o que a gente vai fazer primeiro? Eu vou passar uma costura aqui, apenas para fixar as três partes. E depois nós vamos fazer, de forma reta, costuras quadriculadas aqui, metalacê, para que fique fixo as três partes. Bom, então nós fomos na máquina, né? Toda a parte ficou presa, então ficou aqui, deu estabilidade à peça. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o metalacê, como eu falei, que é fazer costuras quadriculadas, né? Não há necessidade de você medir milimetricamente, mas como é que eu faço? Eu coloco no meio, então aqui no meio eu vou lá e passo uma costura. Aí depois eu dobro novamente no meio cada parte e passo outra costura. E da mesma coisa aqui, tá? E depois eu venho e faço aqui no meio as costuras, tá? E depois faço a mesma coisa lá. Agora, o que eu quero falar para vocês? E o plástico? O plástico é importante porque é um trocador, é preciso ser impermeável. O que eu faço? O plástico eu não vou usar
é essa técnica de metalacê. Ele vai ficar solto, ele vai prender só nas extremidades. Por quê? Isso dá mais durabilidade. Se você costura aqui, vai ficar bem durinho, porém ele vai durar muito pouco. Porque isso é uma coisa que lava, é preciso lavar, preciso limpar. E aí com a costura no plástico, ele perde toda a estabilidade, ele rasga com facilidade. E se você não fizer isso, dura mais de 1 ano, 2 anos. O mesmo trocador, tá bom? Então o plástico a gente não vai usar agora. Vamos voltar para a máquina para fazer o metalacê conforme eu falei para vocês. Costura aqui e depois costura aqui. Depois fazemos o contrário na horizontal. Bom, coloquei um alfinetinho no início, no final da dobra, da metade. Para marcar a metade, eu tenho uma orientação de onde eu começo para onde eu termino. Então, vamos fazer aqui mais uma costura. Ficou bem estabilizado, né? Pra gente colocar então agora o plástico, que é o que importa para ficar impermeabilizado. Então o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, acertar aqui com o alfinete, pegando só na beiradinha, lembrando que o plástico ele corta, né? Então a gente põe só na beiradinha para acertar. Então agora vamos fazer o quê? Acertar o plástico para a gente poder colocar o viés. Bom, feito isso, já colocamos o plástico, acertamos, né, perfilamos tudinho. E agora coloquei alfinetes pra gente permanecer e vamos agora colocar o viés. Vamos começar do lado de cá e depois nós vamos virar. Então, para nós fazermos o acabamento, aqui vale uma dicasinha para quem não sabe. Então, para pregar viés, né? Então, a gente faz o quê? A gente dobra o viésinho aqui, ó. A gente dobra ele em triângulozinho, né? E vamos começar a pregar aqui. Tá? Então vamos começar. Outra coisa, a gente não começa pela beiradinha aqui para não dar um acabamento ruim. A gente começa pelo meio. Então eu vou começar por aqui, a pregar o viés. Vamos na máquina. Bom, então pegamos o viés do lado do plástico para o lado do fundo. E agora o que a gente faz? Eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Lembra que eu falei daquele triângulozinho que a gente faz no início? Aí quando a gente vem aqui com o tecido, ele pega com o viés, ele pega por cima e olha como é que fica o acabamento. Perfeito, não parece a emenda. Tá? Então, nós vamos fazer o que agora? Queria só mostrar isso para vocês. Nós vamos virar e passar uma costura do lado contrário, tá? Essa costura aqui eu vou fazer em zigue-zague para que não perca nenhum pontinho. Então, nós vamos começar a costurar pela emenda, que é a emendazinha que eu mostrei, e no zigue-zague aqui, no zigue não precisa ser maior, pode ser que na minha máquina eu pus no zigue-zague 2, e nós vamos fazer, por que o zigue-zague? Porque não tem perigo de escapulir nenhum pontinho e fica mais bem acabadinho, tá bom? Então vamos à costura.
finalizamos a nossa peça, bem acabadinha. Olha, vejam que o plástico ficou realmente fora, ele não está preso, mas o que facilita a lavar, passar um paninho, está sempre lavando. E olha aqui, o tamanho é um tamanho bom para o bebê, dá para usar bastante tempo e ainda é prático. Olha aqui, ó, devido a essas costuras, olha aqui, facinho de colocar na bolsa. Com certeza toda mamãe vai gostar. Eu já fiz e tem mamãe que adorou. Olha, tem criança que está com 3 anos e a mamãe ainda usa, sabe para quê? Para colocar no chão para a filhinha sentar. Então é realmente muito prático. Então, se você gostou, deixa o seu like, compartilha com os amigos. Não esqueça, se você tem alguma sugestão, dê a sua sugestão para que nós possamos trabalhar, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!